Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês forem nos assistir. Estamos iniciando o podcast Papo Reto JPC, juntamente com o meu amigo Lélio aqui. E hoje nós estamos aqui com duas pessoas ilustres da saúde do Distrito Federal. Doutora Lucilene, nossa secretária estadual de saúde, e o doutor Bruno, que é o superintendente regional da região oeste, da saúde no Distrito Federal. Muito bom dia. Bom dia, doutor Bueno, bom dia, Lélio, meu amigo. Bom dia, doutora. E o meu amigo, doutor Bruno Aires, que é o nosso superintendente da região de saúde oeste e que enfrenta uma região que demanda bastante, cuida de uma região que demanda bastante, e assim como os outros 7 superintendentes, que na verdade são 7 superintendentes, ele é um dos 7, e nós temos 3 unidades de referência distrital, que são o HMIB, o Hospital São Vicente de Paulo e o Hospital de Apoio. Então são 3 URDs e os 7 superintendentes. E o doutor Bruno, ele fica com 40% desse montante, porque ele fica com a região mais populosa e de grande vulnerabilidade. Então realmente é um desafio, mas a gente agradece muito essa disposição, essa confiança, essa lealdade do doutor Bruno, e que ele ficou com a missão de dar condução numa região que foi a última região de onde nós viemos. Então o doutor Bruno, ele está com essa missão de conduzir a Ceilândia, Pôr do Sol, Sol Nascente e Braslândia. Maravilha. Aproveitar então, já que a senhora citou o doutor Bruno, falar com ele um pouquinho. Doutor Bruno, o senhor ganhou um presente esses dias, um carro, explica para nós. Ah, sim, a gente recebeu um carro, a gente tinha um carro que a gente faz ambulatório de rua, com apoio principalmente da atenção primária. Então a gente tem esse carro que a gente vai até o cidadão que não pode ou não tem condições de vir até a UBS, moradores de rua ou que moram em áreas muito isoladas. Então é um carro de ambulatório de rua. A gente tinha um carro de tanto uso, ele fundiu o motor, e aí a gente teve esse presente essa semana de ganhar um novo carro de ambulatório de rua, que a doutora está fazendo isso para todas as regiões, mas a gente, como já tinha um projeto instalado, a gente a gente ganhou esse carro e a gente já voltou a fazer. A gente não tinha parado, a gente estava usando um outro carro, mas esse carro é importante porque ele tem escrito ambulatório de rua. Então quando o carro chega para atender as pessoas que moram na rua, em situação de risco, de vulnerabilidade social, a gente chega e a gente é melhor acolhido por eles, porque eles sabem que a gente está ali para cuidar deles. Então ali a gente atende, medica, vacina, cuida e faz todo o atendimento. Isso foi um projeto que começou, a doutora cuida disso com muito carinho, que é um dos filhos dela, e a gente consegue manter isso, e agora de forma mais robusta com esse carro novo que a gente recebeu, que já está em pleno uso e voltando às atividades 100%. Ok. Doutora Lucilene, primeiro eu quero dizer que é um super prazer estar com a senhora, o doutor Bruno aqui hoje, E o meu amigo Lélio. Junto com o nosso amigo Lélio, que é o pulsar das ruas da Ceilândia, E ele é o termômetro. Já ele vai fazer uma pergunta aí, mas antes de eu passar para o Lélio, eu queria que a senhora falasse de algo que eu ouvi, que é um dos marcos da sua gestão, que é o Recadastra SUS. Então, doutor Bueno, Lélio e a todos os internautas, na verdade, o que nós precisamos hoje no Distrito Federal, e foi por isso que lançamos esse projeto, e que hoje tem um projeto de lei, está na Câmara Legislativa e está em discussão, o controle social também vai adentrar nesse PL, para que a gente tenha uma redação, um entendimento claro do que a gente se propõe com o Recadastra. Então, Lélio, o que é que nós observamos? Quando nós começamos as primeiras contratualizações e complementações para a realização de cirurgias como suplementar e como complementariedade da rede privada, nós observamos que
tínhamos pacientes na fila do complexo regulador para ser operado, tínhamos a cirurgia e o hospital para o paciente ser operado, porém nós não conseguíamos contato com esse paciente. Então, em contato com os secretários do restante do país, eu observei que, apesar de ter uma conformação diferente, mas que eu trouxe para o Distrito Federal e adequei a questão de que nós somos estado e município, foi no Mato Grosso, onde eles estavam com esse problema bem sério de não encontrar o usuário. Então, eu conversei com a vice-governadora, que estava em exercício, e o governador Ibanez Rocha também aprovou e está super feliz com a questão de nós estarmos sabendo onde cada usuário do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, o contato dele, o telefone, o endereço, um e-mail, onde nós possamos dizer assim, olha, nós temos todas essas ofertas de consultas, de exames, de cirurgias, e eu preciso contactar você e dizer, sua consulta foi agendada, sua cirurgia está marcada, seu exame está marcado. Então, hoje nós estamos fazendo esse recadastramento de toda a população, desses 3.200.000 habitantes, independente de você ter um plano de saúde. Mas é importante que nós tenhamos o contato, porque além de fazer esse cuidado com a saúde, o usuário, mesmo que use a medicina privada, ele faz a parte de imunização conosco, porque ele usa, tem a nossa parte da vigilância, ou seja, o restaurante somos nós que cuidamos, a empresa que vai abrir, nós vamos lá visitar e dar o ok. Então, assim, a vacina que é ofertada ao usuário, independente de ter plano de saúde ou não, então é importante nós termos o local, o contato, o telefone atualizado. Então, esse projeto é um projeto que ele hoje tem 3 frentes. Você pode se recadastrar pessoalmente na unidade básica de saúde, você pode se recadastrar no 160, opção 5, e pode se recadastrar no portal do cidadão. Então, o que nós queremos é saber como contactar o nosso usuário do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal para dizer, doutor Bueno, sua cirurgia saiu, sua consulta está marcada, seu exame. Porque hoje nós temos o paciente, o médico pronto, o profissional, né, de todas as áreas, esperando o paciente, nós agendamos, ocupamos uma vaga, o profissional fica ocioso porque o paciente não chega porque ele não foi contactado. Só que nós temos que respeitar o complexo regulador, a regulação. Eu tenho que chamar aquele paciente por conta daquela gravidade, naquela ordem dele na fila. Então, eu tenho que respeitar a gravidade e o tempo que ele entrou na fila. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso chegar e chamar um outro, porque essa transparência tem que ser dada. Só que eu não estou conseguindo, em 30% dos casos, encontrar esse paciente. Então, só para dar um exemplo, nós tínhamos 3.200 cirurgias a realizar em setembro de 22. Ficaram 849 sem ter paciente para operar. Porque não foram localizados. Porque não foram localizados. Exatamente, doutor Bruno, porque não foram localizados. Mas eles estão na fila e eu não consegui contactar. Então, nós reabrimos o edital, republicamos, exatamente para poder ocupar essas vagas que nós não tínhamos encontrado. Então, isso foi o começo de tudo. E a partir daí, a Secretaria de Comunicação, né, a SECOM, a pessoa do Wellington Moraes, da Lúcia Leal, do Pestana, eles estão fazendo todo esse trabalho de divulgação, e a nossa intenção, junto com a ASCOM da Secretaria, é nós estarmos nos vidros traseiros dos ônibus, nas paradas de ônibus, no metrô, com totem, com outdoor. Então, assim, vamos fazer um comparativo. É um censo.
é um censo, né? É um censo onde, nesse censo, o que eu preciso é onde você está, como eu falo com você, né? É a mesma coisa do censo. O Brasil faz um diagnóstico no seu censo. O nosso censo é só assim, onde você está? Deixa eu te encontrar, eu quero te entregar o que nós estamos avançando na secretaria. E estamos avançando muito, doutor Bueno. Então é um trabalho de excelência, né? Eu quero que a população entenda que é uma via de mão dupla. Eu gostaria que a população entendesse que é uma via de mão dupla. Eu tenho a obrigação de fazer as entregas do Sistema Único de Saúde, cirurgia, consulta, exame, mas eu quero também que ele me diga onde ele está, porque muitas vezes eu quero atender aquele paciente naquele momento, naquela ordem, é a vez dele, e eu não consigo dizer, seu João, dona Catarina, chegou sua vez, mas a gente não consegue contato. Então, eu oportunizo esse momento e para que a gente realmente coloque isso na rotina da população do Distrito Federal. Deixa eu colocar o endereço certo, deixa eu colocar o telefone certo, porque isso não é só a nível de complexo regulador. O doutor Bruno na superintendência sofre, o superintendente da Leste sofre, o superintendente da Norte sofre, do Sudoeste, enfim, todas as regiões de saúde, nós não temos essa atualização. Talvez seja porque não foi criada essa cultura, né? Então, só para contar uma história, eu fui militar, né? Eu fui militar durante 8 anos e nós temos obrigação de manter a atualização do dado. E quando nós mudávamos de telefone ou alguma coisa e não estava atualizado, nós éramos chamados a atenção. Ou seja, a gente precisa saber onde você está. Como que você tem um trabalhador, exemplo, né, no caso, um militar, e você não sabe onde a pessoa mora, como faz contato, não é? Então, assim... isso eu trago dentro da minha história de vida, realmente o compromisso de você dizer como falamos, como contactamos, como chegamos até você. Então, esse é um projeto estrela, é um projeto que eu estou realmente preocupada, Lélio, porque nós temos 30 dias já de recadastro SUS e desse montante de 3.200.000 habitantes, apenas 204 mil se recadastraram. É muito 10%. Pouco, né, doutor Bueno? É muito pouco. Então, assim, eu peço, vamos nos recadastrar. Recadastrar, não há nenhuma outra intenção a não ser saber onde está para eu te atender. Então, a grande mensagem desse projeto é que a saúde se importa com você. Exatamente. Bom, gostei. Um slogan, uma chamada, tá vendo, né, Daniel? A saúde se importa com você. A saúde quer ir até você. Saúde em ação, GDF em ação, né? Então, e assim, e o nosso governador e a nossa vice-governadora, eles têm a saúde como uma prioridade, e é uma prioridade. E o governador, ele nos cobra muito, realmente, né? Nos cobra entregas e nos cobra um cuidado maior com a população. E nós estamos aqui exclusivamente para isso, para trabalhar como servidores públicos que eu sou, doutor Bruno e todos os superintendentes, para que a gente entregue o melhor. Entregue a cirurgia, entregue o recadastra, amplie o número de leitos, revitalize os hospitais. Então, nós estamos vivendo esse momento. A secretaria tem um momento e as superintendências e o momento estruturante, que são a construção dos hospitais, são 4 hospitais sendo construídos, essas ações que melhoram o dia a dia, que é o recadastra. Ao mesmo tempo, você tem um estruturante, constrói unidade básica de saúde, constrói CAPS, constrói hospital, e aí é tudo junto. O que eu queria dizer é que é muito pedido pelo nosso governador e pela vice-governadora que as secretarias, elas se entrelacem, ou seja, Dr. Bruno tem um trabalho lindo lá em Ceilândia com a Casa da Mulher Brasileira.
onde é a secretaria, junto à Secretaria da Mulher. Então, ele leva a saúde, a equipe da saúde para a Secretaria da Mulher, que é dentro do território de Ceilândia para cuidar. Então, já entrelaçou saúde com Secretaria da Mulher. Outro ponto que eu queria aqui falar e eu dizer, né, é que nós estamos, esse é um marco também. Nós temos agora uma lei que diz que o portador de uma deficiência permanente, ele não precisa ficar renovando o laudo, ou seja, não precisa estar quando vence, renovando. Então, doutor Bruno, agora nós estamos atualizando e dando um laudo permanente um laudo definitivo a todos os pacientes que têm uma deficiência permanente. Então, hoje nós temos 13 profissionais da Secretaria de Saúde, junto com a Secretaria da Pessoa com Deficiência, e um trabalho lindo. Então, Secretaria de Saúde com a Secretaria da Pessoa com Deficiência, Secretaria de Saúde com a Secretaria de Educação. Estamos vacinando em 698 escolas. Doutor Bruno pega a equipe dele na Oeste, vacina as 98 escolas que Ceilândia tem. Então, assim, é tudo junto. Não é um governo e é um momento que não é uma caixinha, entende, doutor Bueno? Assim, a saúde faz saúde, a mobilidade faz mobilidade, e a obra faz obra. Não. A obra melhora a via, que melhora o acesso, que tem aumenta a linha de ônibus, que ao mesmo tempo a Secretaria da Mulher vem e faz um trabalho, que ao mesmo tempo a Secretaria de Segurança aumenta o policiamento, a vigilância naquele local, que ao mesmo tempo entra a Neoenergia junto com a SEB e melhora a iluminação. Então, é tudo junto, porque esse conjunto é o que a gente entrega saúde à população. Porque quando eu digo, Lélio, você tem trabalho, Secretaria de Trabalho, isso é saúde. Trabalho é saúde, é dignidade, é sobrevivência. Quando eu digo, olha, essa parada de ônibus aqui está próximo aqui dessa unidade básica de saúde. É mobilidade, é saúde. Por quê? Porque você, às vezes, tem pessoas com dificuldade de locomoção e ela desce na parada perto da unidade básica de saúde. Então, é tudo junto, é um conjunto. Isso é o que a gente motiva, e é essa motivação que eu quero, que eu sonho e que eu passo, né, para os superintendentes. E eu tenho essa vontade, realmente, nós temos essa vontade de acertar. E a gente cobra muito, e os superintendentes, eles estão... Todos, os diretores hospitalares, os superintendentes, eles estão trabalhando muito, mas assim, a gente, né, para agora, doutor Bruno, falar um pouco também, e eu quero dizer que porque eu sou muito empolgada mesmo, e junta o nordestinês com a pernambuquês, e aí a gente fica meio acelerado, mas é que a gente tem vontade de acertar, a gente tem vontade que melhore. E eu quero ver todo mundo motivado, unido, entendeu? E algo que eu peço muito foca no usuário, sabe? Não foca em coisas pequenas, olha o macro, né? Olha o usuário que está na porta do hospital, olha o usuário que está na porta da UBS, na porta do CAPS. Ou seja, nós somos pessoas diferentes, com educações diferentes, com culturas diferentes. Nós somos todos diferentes, mas assim, a gente tem que estar igual, querendo cuidar do usuário. As diferenças nós vamos tratando, e tem dificuldade? Tem escassez de profissional? Tem, mas a gente também tem que ver o seguinte, a população, ela cresce assim, geometricamente. Nós temos hoje, você vai num local, não tem nada, você volta, já tem um conjunto, já tem prédios, já tem... Então, isso tudo vai crescendo. E as cidades estão crescendo. Por exemplo, eu fui a uma reunião com o nosso governador essa semana e eu achei muito importante, eu fiquei muito, assim, impactada quando ele disse assim, vamos olhar para Águas Claras. Águas Claras precisa de equipamentos públicos. Olha o tamanho daquela cidade, né? Então, com as dificuldades e com a crise mundial que se reflete em nós, a gente precisa dos equipamentos. Nós precisamos de escola,
nós precisamos de creches, nós precisamos de unidades básicas de saúde, nós precisamos de uma UPA nessas cidades que são novas, RAs, e ele passou isso para a equipe, foi um despertar para todos, quando assim, a gente olha para o vulnerável, mas a gente olha também para aquela cidade que ali a gente tem 40%, 50% da população que é SUS dependente e que precisa dos equipamentos. Então a gente tem que olhar hoje no macro, e o maior sistema de saúde do mundo, é um exemplo, é um patrimônio da gente, e a gente tem que ampliar. Então tem que essa equação fechar, aumentar a arrecadação, entregar mais equipamentos, população que cresce, modernização, tecnologia, é tudo junto, sabe? É tudo junto, não tem nada separado. Agora a gente vai ouvir o doutor Bruno, né, doutor? Sim, Fala sim, pra mim, doutor, que tá tudo bem. Não, eu sei que não tá bem, tudo não está bem, mas... Temos dificuldade. Isso, perfeito. Doutora? Ele como psiquiatra, né? Aham. Eu não gosto de conversar com o doutor Bruno. O doutor Bruno olha no olho da gente assim, já dá o diagnóstico. Antes do Ô, doutor doutor falar... Bruno, eu te amo tanto. É uma aula, né? A doutora falar com a gente aqui, entendeu? A doutora Lucilene, quando ela chegou na Ceilândia, entendeu? Ela foi uma pessoa muito importante ali na saúde da Ceilândia, né? Que quando ela chegou ali, ela consertou ali aquela saúde que tava né? Tava conversando foi com a o doutor. equipe, Lélio, a equipe abraçou, sabe? Assim, todo mundo. Você também, você ajudou a vacinar, você ajudou a... Nossa! O doutor Bruno era da equipe e nós estávamos até conversando aqui antes da entrevista, né? Que a equipe da doutora Lucilene lá, né? Ela uniu ali, a doutora fez uma proeza tão grande ali na Ceilândia, que ela conseguiu unir gregos e troianos ali, né? Aquelas lideranças ali, entendeu? Todo mundo ajudou a saúde de Ceilândia, né? As lideranças que nunca se uniram Sim. em prol da doutora Lucilene, entendeu? Ela conseguiu fazer ali com que as lideranças se unissem, entendeu? Então a doutora, ela poupou muitas vidas ali na Ceilândia quando ela chegou, entendeu? Que se a doutora não tivesse chegado na saúde ali, entendeu? Nós teríamos mais mortes, viu? Porque o Covid chegou mesmo violento no tempo dela, entendeu? Então, eu queria até pedir ali, para passar o vídeo ali, que teve vacinação, né? Agora no final de semana, e nós queríamos falar um pouco das vacinações, doutora. Queria que a senhora me comentasse aqui o que a senhora foi fazer no Parque da Cidade esse final de semana. Eita, foi bom, viu? O doutor Bruno estava lá com a gente. Estava lá, né, doutor? É o seguinte, era dia 5 de agosto, Dia Nacional da Saúde. Então, nós tínhamos o 5 de agosto, Dia Nacional da Saúde, e Lélio e doutor Bruno e doutor Bueno. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que a saúde hoje e a vacinação é um movimento. Nós precisamos entender e, obviamente, respeitar, né? É um ato voluntário, vacinar é um ato voluntário, porém, nós precisamos entender que essas doenças que têm vacina, nós não precisamos ter as doenças que têm vacina. Ou seja, durante toda a nossa vida, nós... na minha época, né, na minha infância, na minha cidade, a gente ia pro lactário, era um lugar onde tinha vacinação, né? E eu ainda eu fui vacinada até de pistola, então é uma coisa de louco, né? Então, assim, o que é que nós fizemos no Parque da Cidade? Nós, olha ali, ó, no Parque da Cidade, nós levamos um cardápio, uma oferta de vacinação, de práticas integrativas, de medicamentos fitoterápicos, avaliação da capacidade respiratória. Os nossos servidores da SUSBand cantaram, né? Foi um dia. E o carro da vacina, o carro da vacina, esse é o primeiro carro que ficou pronto com plotagem, com... São quantos, doutora? Nós vamos ter 5.
Nós vamos distribuir para as regiões que ainda não têm consultório de rua, porém Ceilândia, ela tinha um carro da vacina, como o doutor Bruno bem falou, o motor fundiu e foi o primeiro que ficou pronto, então nós entregamos para que o consultório de rua voltasse e a gente pudesse fazer a vacinação aos sábados, que a gente faz essa vacinação itinerante. Então, nós hoje, quando eu falo de movimento de vacina, esse movimento no Brasil é para nós retomarmos toda o protagonismo que nós tínhamos das doenças, de difteria, de tétano, de coqueluche, de poliomielite, a vacina pneumocócica, aí vem a Covid, aí vem a influenza. Então, nós precisamos melhorar nossa cobertura vacinal. E eu vejo essa nossa conversa aqui, e eu queria abordar um ponto, que os percentuais de cobertura vacinal realmente, nós precisamos reconhecer que houve um afastamento da população em relação a fazer a atualização, a cobertura vacinal, quer seja das crianças, dos adolescentes, dos adultos. Hoje nós temos 22% da população do Distrito Federal está vacinado com a bivalente, que é a dose, essa última da Pfizer, né, que pega tanto a SARS-CoV como a Omicron. Então, a gente precisa chamar, porque o vírus continua circulando e como ele ocorre uma mutação genética e ele se reinventa, nós precisamos estar dando essa cobertura, porque em sendo acometido pelo vírus pode ter uma doença grave. Então, nós fazemos o sequenciamento genético, o LACEN, nosso laboratório central, faz esse sequenciamento e quando a gente detecta uma cepa diferente, nós notificamos o Ministério da Saúde para que cada estado vai tendo essas notificações para que sejam produzidas vacinas que sejam capazes de debelar essa cepa determinada que está circulando. Então, esse é um ponto. O outro ponto é a vacinação contra a influenza, a gripe, H1N1. Então, nós temos hoje 48% da população com cobertura vacinal em influenza. É pouco, é pouco. Então, nós temos um clima que favorece, é seco durante o dia, quente durante o dia e é frio à noite, é clima de deserto, né? E aí, como é quente durante o dia, nós lançamos mão de ar-condicionados, ambientes fechados e tudo mais, então vai gerando essa onda do vírus influenza circulando e que se a gente tiver idosos, pessoas com comorbidades, pode ter uma doença grave e, inclusive, nós perdermos essas pessoas. Então, quando a gente diz 48%, tá pouco, 22% da bivalente, tá pouco, mas também nós não estamos parados olhando um dado apenas. Nós estamos indo em zoológico, em feira, em shopping, em escola. Nós fomos para a fila do cinema no dia do lançamento da Barbie, vacinar, porque era ali que tem pessoas, é ali que a gente vai estar. Então, vacinando, torre de TV, exatamente, doutor Bruno, escolas, né, as 698 escolas. Então, assim, o que a gente quer dizer? Quer dizer que mudou. Nós não podemos ficar mais passivos, esperando que a população venha às nossas 175 UBSs, às nossas 124 salas de vacina. Nós temos que ir até a população. Então, Ceilândia despontou com essa expertise de ir de porta em porta, a equipe, né? E aproveito e parabenizo toda a equipe, todas as equipes de vigilância do Distrito Federal e, em especial, a equipe de Ceilândia, que está sempre pronta, que está sempre disponível para ir nos locais. Nós somos para o Ministério do Trabalho, Ministério da Cultura, Ministério da Saúde, vacinando e onde nos convide, no metrô, Secretaria de Mobilidade, Secretaria de Transporte, fomos nos terminais de ônibus vacinando. Então,
nós vamos vacinando. Agora imagine, eu trago para reflexão, se eu tenho hoje 22% com a dose bivalente e nós estamos indo até as pessoas, imagine se nós estivéssemos assumindo uma postura passiva e esperando que viesse. Então, assim, mas nós vamos cada vez mais encontrar maneiras diferentes, formas diferentes. Essa é a orientação da nossa ministra da Saúde e da SVSA, orientando, inovem, busquem formas diferentes de vacinar. E eu digo para todos, soltem a imaginação. O que você tem para complementar aí, doutor Bruno? Eu acho que a gente tem que lembrar que a gente vai nas casas também, nas áreas rurais, nas áreas que onde as pessoas têm dificuldade de sair dali para poder ir até a UBS. A gente tem UBS abertas até as 22, né? Então a gente tem incentivado de todas as maneiras que a população venha se vacinar. A saúde delivery. A saúde delivery. Eu tô gostando do slogan do senhor, doutor Bueno. O senhor tá vendo, né, Daniel? Vê aí, ó. Olha aí, Daniel. Saúde em ação, saúde saúde delivery, o GDF. Saúde indo ao seu encontro. Indo ao seu encontro, aí, ó. Pois é, e a gente tem feito... Às vezes me cobram uns slogans aqui, eu vou ligar pro senhor. Então a gente tem feito isso mesmo, de forma ativa, de procurar as pessoas, orientar as pessoas, que a gente chega lá, a pessoa não, por algum motivo não quer se vacinar, a gente orienta a importância e a gente termina conseguindo. Até um número, a Torre de TV teve um número excelente de vacinação, né? Então a gente tem ido muito mesmo, né? Isso é um projeto da doutora, do nosso governador, da vice-governadora, para a gente conseguir, né, alcançar esse... E do outro lado eu vejo que isso é importante para mim, que adoecem menos, vão menos para o hospital. Você está tendo aquisição de equipamento, né, doutora? Bastante equipamento, material. Como é que é essa aquisição? Então, quero aqui agradecer aos 24 parlamentares que colocam emendas no PDPaz e o doutor Bruno, a região oeste, juntamente com a região sudoeste, é um exemplo, né, de captação de emendas parlamentares e para que a gente faça a aquisição. O PDPaz, que é uma forma simplificada de licitação e com celeridade, agora está com um novo formato. Houve a publicação, tem um decreto e agora a gente pode fazer a aquisição tanto de bens de consumo, como também os bens permanentes. A atenção primária agora também está sendo contemplada com o PDPaz. E os equipamentos? Os equipamentos, nós tivemos a aquisição de 64 aparelhos de anestesia, que são popularmente, não é popularmente, o nome usual que a gente diz, são carrinhos de anestesia. Foram adquiridos 64 carrinhos de anestesia. O Hospital de Ceilândia foi contemplado porque nós tínhamos uma grande dificuldade, que os equipamentos de anestesia eles já estavam obsoletos e muitas vezes o conserto não mais compensava e era dada realmente o descarte do material daquele equipamento, e os profissionais da saúde eles não tinham segurança para trabalhar, né? Principalmente porque é um aparelho onde você coloca anestésicos para que o paciente receba, circula no pulmão do paciente. Então, assim, a gente precisa ter muita segurança do que está entrando, do quanto está saindo, para poder nós termos esse equilíbrio. E aí havia esse pedido dos profissionais. Então foram 64 carrinhos de anestesia distribuídos para todos os hospitais, conforme o número de salas cirúrgicas. Houve a aquisição de bisturis elétricos, de aparelhos de ar-condicionado, a modernização da frota do SAMU, 21 ambulâncias, aquisições de 26 motolâncias para o SAMU, ecógrafos, foram 74 aparelhos de ecografia, aparelhos de raio-x móvel, né,
que foram 38. Então, tudo isso distribuído. Tomografia também. Tomógrafo, nós temos agora já em vias da aquisição de 6 tomógrafos, e que Ceilândia será contemplado como novo tomógrafo. Tivemos também o Instituto de Gestão Estratégica, que é um parceiro, é um contratado nosso, IGES é Secretaria de Saúde é IGES, e houve um aporte de emenda parlamentar para o Hospital de Santa Maria, e houve a aquisição de um tomógrafo odontológico, ou seja, que faz uma panorâmica em 3D, é o único equipamento da rede, e é o único do DF, inclusive da rede privada. Nós temos esse tomógrafo odontológico, ou seja, é um avanço. Né? As máquinas de hemodiálise, a aquisição de máquinas de hemodiálise, o Instituto de Gestão Estratégica também adquiriu 34 máquinas de hemodiálise por conta de emenda parlamentar também, e sem falar em laringoscópio, sem falar em que são equipamentos do dia. Aí agora, com o PDPAS, doutor Bruno, o senhor podendo comprar, então assim, olhar para o PDPAS, que já foi depositado esse novo valor, para comprar aparelho de pressão, oxímetro, laringoscópio, pode ser comprada uma cadeira, pode ser, entendeu? Então, tudo isso pode ser feita, essa aquisição desses equipamentos, tanto pelo PDPAS, e quando é uma grande aquisição, vem pela compra pela Secretaria de Saúde, porque aí a gente compra para a rede toda. Temos a previsão já da chegada dos 3 aparelhos de ressonância magnética, os tomógrafos e os hospitais, né, Lélio? Eu queria pedir a oportunidade de dizer da revitalização e da ampliação dos nossos hospitais, né? Então, o Hospital de Taguatinga está tendo a ampliação da oncologia. O Hospital de Ceilândia, doutor Bruno pode dizer quais as obras que está tendo lá agora, mas a gente revitalizou o centro cirúrgico, revitalizou a ortopedia, tem o acoplado, que ficou como um legado da pandemia positivo, que hoje é a clínica médica do hospital. Doutor Bruno, né, aí... A gente está fazendo uma reformulação do refeitório e da cozinha, para poder melhorar para os pacientes e para os servidores, né? O refeitório é dos servidores, mas a cozinha é que faz a comida dos pacientes. Então, para ter maior segurança na produção dos alimentos, para ter maior conforto para os pacientes e para os servidores, a gente está em processo disso, né? A gente está fazendo essa reformulação da cozinha do refeitório do HNC nesse momento. Doutor Bruno, deixa eu perguntar para o senhor uma coisa rapidamente, porque o nosso tempo, viu, Lélio, está se esgotando. O nosso Ascom está dando uma olhada já meio feia para mim. Tá não. Ô, Daniel, você é tão lindo, Daniel. Não faz isso. Eu quero parabenizar... Eu estou aqui à disposição. Viu, doutora Rosilene? Quando eu começo a falar, não quero parar mais nunca. Doutora Rosilene, quero parabenizar a senhora pelo Daniel Ribeiro, nosso Ascom, né? E pelo Felipe, o assessor da senhora. A senhora está de parabéns com a equipe, né? A gente aqui eu quero esse contato, olho no olho, né? Muita empatia, muita humildade, simplicidade. Verdade. né? Então, já tá de aqui parabéns. Aqui é de todos, né? Aqui esse espaço é de todos os servidores. Verdade. Eu sou servidora pública, eu estou secretária, mas eu sou servidora pública e eu cuido da secretaria porque é minha casa, né? É minha história de vida. Verdade. Perguntar para o doutor Bruno, a primeira aquisição de equipamento que a doutora Lucilene falou foi os carrinhos de anestesia. Para aquele telespectador que vai estar nos assistindo, queria que o senhor falasse da importância de uma operação começar com uma boa anestesia. Ela não começa sem uma boa anestesia, né? Você começa por aí, né? Verdade. O anestesista tem o poder de vetar Exato. uma cirurgia por
falta segurança, de condição. né? Assim, é ele que vai dizer se vai ou não. Né? Então, com esses carrinhos novos, a gente tem maior segurança pro anestesista manter essa cirurgia para a gente como paciente, né? Porque o SUS é de todos nós. Então esses carrinhos vêm oferecer essa segurança para a população. Para a população Que e maravilha. que os médicos possam e não ter falha, né? Assim, não ter uma quebra, como os equipamentos eram mais antigos, podiam falhar e a gente não vai ter essa falha e não vai ter cancelamento de cirurgia desnecessário. Então isso é muito importante. Certo. Doutora Lucilene, e cirurgia? A senhora está batendo recorde de cirurgias? Nós estamos no ritmo acelerado. Quero dizer que no ano de 2023 até agora, nós realizamos 38 mil cirurgias. 23 mil cirurgias de urgência e emergência e 7 mil cirurgias eletivas e 7.600 em cirurgias ambulatoriais. Isso dentro do nosso escopo da rede. E sem o cadastro SUS ainda, E sem né? o recadastro SUS. Porém, doutor Bueno, nós estamos com 6 editais na praça de complementariedade de cirurgias. A rede produzindo e os nossos editais para credenciamentos da rede privada para realizar as nossas cirurgias. É algo temporário, mas ele é importante porque a nossa pandemia, que a gente não quer a pandemia, né? É a pandemia esse momento que nos assolou, que nós não queremos que volte e nem queremos lembrar, só para tirar o aprendizado do que a gente viveu, né? Então, temos 32 mil pessoas esperando na fila. E vamos, com esses editais, reduzir em 70% essa fila. Ou seja, nós vamos, com essas cirurgias, com esses editais, reduzir a fila. E aí, como nós melhoramos os equipamentos, revitalizamos os centros cirúrgicos, as salas cirúrgicas, então nós vamos poder fazer da nossa parte. Então, temos hoje 6 editais de credenciamento na praça, de oftalmologia, de cirurgia vascular, de cirurgia de cabeça e pescoço, de otorrinolaringologia, de proctologia e de otorrino, oftalmo, vascular, cabeça e pescoço, procto e uro. Então, são essas totalizando 7.100 cirurgias. Essas especialidades, nós vamos colocar o edital, temos que respeitar toda a fila do complexo regulador, ele que encaminha para esses hospitais. Quando o doutor Bruno prepara o doente lá em Ceilândia, estou falando agora da região oeste, sim, ele prepara o paciente que vai operar de um problema na tireoide. Ele prepara o doente vai para a fila do complexo, o complexo regulador entrega para o hospital que vai operar. E então, nós respeitamos tempo de inserção e classificação na fila, que pode ser vermelho, laranja, amarelo, verde e azul. Então, esses pacientes, porque nós elencamos essas especialidades. Nós elencamos porque eram as maiores filas. E ainda temos um recurso que nós queremos destinar para realizar 1.831 cirurgias de ortopedia. Essas também entrarão. Então, aí a gente passa para mais de 10 mil cirurgias quando junta com a ortopedia. Então, essas cirurgias estão aí. A equipe está todas as regiões de saúde e o HMIB, que tem crianças para operar. Quero dizer que eu fico muito satisfeita em relação à oftalmologia, por exemplo, doutor Bueno, quando a gente vai operar estrabismo. Era uma coisa que me causava bastante preocupação e sofrimento. As crianças com estrabismo, que elas sequer querem ir para a escola, porque quando elas chegam na escola, elas sofrem bullying, elas se sentem diminuídas. Na verdade, quando é operado, se cura duas situações, né? A cirúrgica e a autoestima. E a autoestima. Né? Então, o estrabismo, os pacientes com bolsa de colostomia,
que fica com bolsa para reconstruir trânsito, nós vamos operar esses pacientes também. Pacientes com cálculo renal que sofrem tanto com dor, nós também vamos operar. Os pacientes de hérnia inguinal, hérnia umbilical, as mulheres com sangramento que já estão fazendo a histerectomia, as doenças da vesícula, que nós também estamos nessa parceria realizando as colestectomias. Então, é toda essa entrega, é de prevenção, é de cirurgia, é de modernização do equipamento, é construção de equipamento público. É aquilo que eu falei, a gente acredita nesse SUS. É um SUS que dá certo. É possível, mas nada disso seria possível sem o apoio dos gestores e dos trabalhadores, de toda a força de trabalho. Aí eu trago para o começo da conversa com o Recadastra. A gente precisa do recadastramento, né? Lembrando que tem menos de 10% de recadastramento, para a gente poder chamar essas pessoas que vão ser chamadas para esse... É importante isso, então, né? por favor, se recadastrem. Vão, né? Vá por telefone, pela internet ou na UBS, né? Perto da sua casa. Veja se tem horário ampliado, porque nós estamos falando para o DF todo, né? Isso. Então, recadastrem para a gente poder passar por isso, né? Poder resolver esse problema das pessoas, que é o nosso maior empenho. Então, o nosso tempo está chegando ao final, doutor Lélio. Exato. E nós vamos encerrar agradecendo, né? Obrigada. Ao doutor Bruno, à doutora Lucilene. Doutora Lucilene, uma última pergunta para a sua despedida. Quais são os projetos e sonhos da doutora Lucilene daqui para frente? Olha, meu sonho é que os moradores do Distrito Federal, eles possam estar satisfeitos com a saúde que eles recebem, que eles possam chegar em uma unidade básica de saúde e ser acolhido e atendido na sua necessidade, no hospital, que a cirurgia possa ser realizada, que o exame seja realizado a contento. Então aqui é uma servidora pública que escolheu o SUS e escolheu cuidar de pessoas. É só esse o meu objetivo, ser uma servidora pública, dar o meu melhor, me dedicar, amo muito o que faço, amo cuidar de pessoas, preciso desse oxigênio todos os dias para poder continuar cuidando, e meu único objetivo é que a gente entregue uma saúde melhor e eu possa estar servindo ao governo que confiou em mim, ao nosso governador, à nossa vice-governadora, a toda a Câmara Legislativa, aos órgãos de controle que conhecem nosso trabalho, confiam na equipe que a gente escolheu, confiam em mim. Eu quero ser só uma servidora pública, servindo ao público e sendo útil e podendo dizer, eu ajudei pessoas. É só isso e não há outro sonho realmente. Quando eu vi nascer o SUS em 1988, quando eu vi a normatização dele, né, com a 8080, com a 8.142, ele nascer, ele crescer e hoje ele ser um jovem, né, um jovem senhor, um sistema. E eu vivo só para ele e assim, é meu motivo de vida, é cuidar de pessoas e cuidar do sistema único de saúde. Muito obrigado, doutora Lucilene. Obrigado, Muito doutor obrigado. Bruno. Doutora, Doutor Bruno. foi um prazer imensurável estar sempre aqui, entendeu? E logo estaremos de volta trazendo mais notícias da saúde, Sim, entendeu? sim. Quero agradecer o Daniel aí, o seu Ascom, por sempre estar mandando notícias boas da Sim, saúde, sim. entendeu? E bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir Tchau. o horário. Beijo para vocês. Forte abraço. Abraço forte. Abraço.